Nas sombras dos impenetráveis juncos, sob as areias dos desertos e nas profundezas dos cânions da América, estão escondidos os edifícios cujas existências desafiam a ciência oficial. 15 objetos enigmáticos, silenciosos testemunhas de civilizações há muito desaparecidas, cujas verdades ainda não foram completamente reveladas. As majestosas pirâmides erguendo-se no meio da selva verde guardam mistérios que os arqueólogos não conseguem decifrar há séculos. Qual inteligência desconhecida projetou essas monumentais construções com tamanha precisão matemática? Uma rede de túneis subterrâneos, conhecidos apenas por selecionados representantes das tribos locais, desaparece na escuridão da história. Para onde levam esses passagens misteriosas e quem as criou? As gigantescas cabeças de pedra dos Olmecas, como se tivessem caído do céu, com características enigmáticas no rosto, não se encaixam no perfil da população local, deixando os pesquisadores em dúvida. Mas o mais inexplicável é a coincidência arquitetônica entre civilizações separadas por milhares de quilômetros e que, segundo a ciência oficial, não tiveram contato entre si. Diante de nós não há lendas ou invenções. São objetos reais, muitos dos quais reconhecidos pela comunidade científica, mas seu verdadeiro propósito e origem estão cobertos por um véu de mistério, que tentaremos levantar em nossa jornada pelos lugares mais místicos do continente americano. Mensagens do passado, visíveis apenas do céu. E se os enigmáticos edifícios das antigas civilizações nos impressionam com sua grandiosidade, não menos enigmáticas são as mensagens que deixaram na superfície da Terra, mensagens que ficaram invisíveis por séculos, até que o homem aprendeu a voar. No deserto de Nazca, que se estende ao longo da costa sul do Peru, encontra-se uma das maiores enigmas do nosso planeta, os géglifos gigantes, que se estendem por uma área de mais de 450 quilômetros quadrados. Essas colossais imagens, criadas entre o 5º século antes da nossa era e o 5º século da nossa era, representam animais, plantas e figuras geométricas de tamanhos tão grandes que só podem ser distinguidas de cima. Um macaco com um rabo espiralado de 90 metros, um cólibre com uma envergadura de 300 metros, uma aranha, um condor, uma baleia, todos eles parecem ter sido desenhados em uma única linha contínua na superfície do deserto. Como uma civilização antiga, que não tinha a capacidade de ver suas criações do ar, conseguiu criar essas imagens idealmente proporcionais? Qual genial matemático desconhecido calculou essas proporções sem poder ver o todo? E a pergunta principal é: para quem essas mensagens eram destinadas se era impossível vê-las da Terra? Os cientistas apresentam diversas teorias. Uns acreditam que as linhas de Nazca eram um calendário ou uma carta astronômica. Outros sugerem que eram trilhas rituais para cerimônias religiosas, enquanto outros ainda acreditam que eram gigantescos indicadores para fontes subterrâneas de água. Mas há teorias ainda mais ousadas. O famoso pesquisador Erich von Däniken sugeriu que essas linhas poderiam ter servido como guias para a aterrissagem de naves espaciais de seres extraterrestres, que os antigos peruanos consideravam deuses. Como explicar o fato de que muitas dessas linhas representam linhas idealmente retas, estendendo-se por quilômetros através do deserto, como se fossem pistas de decolagem de aeródromos? A impressionante preservação desses géglifos ao longo de milênios pode ser explicada pelas condições climáticas únicas do deserto de Nazca. Uma quantidade mínima de sedimentos, uma temperatura constante e a ausência de fortes ventos. Mas mesmo esses fatores não conseguem explicar completamente como as linhas se mantiveram em um estado tão perfeito. Alguns pesquisadores descobriram que o solo sob as linhas tem uma composição química especial, diferente da área circundante. O que é isso, resultado de processos naturais ou uma ação intencional dos criadores dos géglifos? As lendas locais dizem que as linhas de Nazca são um mapa do céu estrelado, refletido na Terra, tanto acima quanto abaixo. Outros contos afirmam que foram criadas sob a orientação de deuses que desceram do céu, para ensinar os homens de astronomia e agricultura. Mas qual que seja a verdade, as linhas de Nazca continuam sendo uma das maiores enigmas do mundo antigo. Um silencioso mensageiro do passado, que ainda tentamos decifrar. E é possível que a chave para esse enigma não esteja apenas nos areais do deserto peruano, mas também em outros cantos do nosso planeta, onde foram descobertos géglifos semelhantes, embora menos conhecidos. Talvez essas linhas enigmáticas sejam parte de um sistema global de comunicação criado por uma antiga civilização, sobre a qual quase nada sabemos.
O mistério do Stonehenge americano. Os segredos do Stonehenge americano. E se as linhas de Nazca nos impressionam com sua magia e mistério, no outro extremo do mundo, em New Hampshire, encontra-se uma construção não menos intrigante, conhecida como o Stonehenge americano. Neste local misterioso, cercado por florestas majestosas, estão dispostos grandes blocos de pedra que criam uma atmosfera única de antiguidade e mistério. Esses monumentos, que se assemelham a um calendário solar, atraem a atenção não apenas de turistas, mas também de cientistas que tentam desvendar seu segredo. Como é fascinante que essas pedras, pesando várias toneladas, foram instaladas com tamanha precisão que cada uma delas aponta para eventos astronômicos específicos. Mas quem as construiu? Arqueólogos ainda discutem. Poderiam ser antigos celtas que cruzaram o oceano ou os primeiros colonizadores que deixaram apenas rastros vagos. A idade desses enigmáticos monumentos é estimada em milhares de anos, mas a data exata de sua construção permanece desconhecida. Como esses antigos edifícios puderam chegar até nossos tempos, resistindo ao tempo e à natureza? Alguns pesquisadores sugerem que as pedras foram instaladas de acordo com ciclos astronômicos, criando um calendário único que ajudava os antigos a acompanhar as mudanças sazonais e planejar suas atividades agrícolas. Mas isso é apenas uma das teorias. Outros cientistas acreditam que esse lugar servia como um santuário para rituais antigos, onde tribos locais se reuniam para adorar deidades e realizar cerimônias. Alguns até sugerem que esse lugar poderia estar relacionado a contatos com extraterrestres, já que estruturas semelhantes ao redor do mundo são frequentemente associadas a visitantes do espaço. Como tantas culturas diferentes puderam criar estruturas semelhantes sem se comunicar entre si. Entre as pedras do Stonehenge americano, é possível sentir a respiração da história, como se elas guardassem antigos segredos, dos quais até mesmo os mais antigos cronistas já se esqueceram. Os moradores locais contam lendas sobre reuniões de sábios que procuravam respostas para as questões mais importantes da vida. Qual é o sentido dessas pedras? Talvez elas sejam não apenas testemunhas petrificadas de tempos passados, mas também símbolos do desejo humano de conhecer e entender seu lugar no mundo. Mas essa floresta de pedra não é o único lugar cheio de mistérios. Pelo mundo inteiro existem estruturas semelhantes que também aguardam seu momento para serem descobertas. Quantas outras enigmas ainda estão escondidos nas profundezas de nosso planeta? Quantas coisas ainda não sabemos sobre o passado? Cada novo artefato, cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão do passado. E possivelmente exatamente nesses antigos blocos de pedra está a chave que um dia abrirá nossos olhos para um mundo do qual nem sequer suspeitamos. Quais são os verdadeiros objetivos dessas construções criadas por antigos construtores? Qual é o sentido de sua criação? As respostas possivelmente ainda nos aguardam nas sombras dessas gigantescas pedras, silenciosamente observando o tempo que inexoravelmente avança. A enigma do Círculo de Serpentina. Uma antiga observatório ou um lugar sagrado? Mas isso não é a única enigma que a terra dos Estados Unidos guarda. No coração do Ohio, entre colinas verdes e campos tranquilos, esconde-se outra estrutura incrível. Um gigantesco montículo de terra, conhecido como Círculo de Serpentina. Esta estrutura estranha e fascinante, com mais de 400 metros de comprimento, representa uma serpente se contorcendo no terreno, sua cabeça apontando para cima, exatamente para o ponto do solstício de verão. Como os antigos construtores puderam criar uma estrutura tão precisa sem os instrumentos modernos? Esta pergunta atormenta cientistas e amantes de enigmas há muitos anos. Alguns pesquisadores sugerem que o Círculo de Serpentina servia não apenas como símbolo, mas também como observatório astronômico, onde tribos locais podiam observar o céu e acompanhar eventos astronômicos. Pode ter sido um lugar onde comunidades se reuniam para celebrar momentos importantes em suas vidas, marcando mudanças de estação e planejando suas atividades agrícolas. No entanto, apesar de todas as especulações, o verdadeiro propósito desse lugar permanece um enigma. Quem exatamente construiu essa grandiosa estrutura? Poderia ter sido os povos indígenas americanos que nos deixaram esses sinais, ou o resultado de civilizações ainda mais antigas sobre as quais nada sabemos? Alguns moradores locais acreditam que o Círculo de Serpentina é um lugar sagrado, que foi venerado por seus antepassados e continua sendo sagrado para as gerações atuais.
Lendas sobre serpentes e espíritos que guardam esse monumento são passadas de geração em geração. Mas o que realmente esconde essa montanha de terra? Qual segredo ela guarda em seu abraço? Poderia esse lugar ter sido um centro de conhecimento, onde sábios se reuniam para discutir questões sobre a vida, a morte e tudo o que está entre elas? Cientistas utilizam diferentes métodos de pesquisa, incluindo análises de carbono e tecnologias satelitais, para tentar desvendar os mistérios desse objeto. No entanto, quanto mais eles descobrem, mais perguntas surgem. Para que foi criada essa serpente de terra? Qual significado ela tinha para aqueles que a construíram? Alguns acreditam que é apenas uma expressão artística, enquanto outros estão certos de que há um profundo significado filosófico por trás disso. No entanto, apesar de todas as pesquisas e teorias, o Círculo de Serpentina continua sendo um enigma não resolvido, atraindo a atenção de pesquisadores e aventureiros de todo o mundo. Essa montanha de terra não é apenas um artefato, mas um lembrete de que ainda há muitos mistérios esperando para serem descobertos no nosso mundo. Quantos outros enigmas estão enterrados sob a terra e quantas coisas não sabemos sobre aqueles que viveram aqui antes? Um simples olhar para o Círculo de Serpentina levanta muitas perguntas sobre o que realmente aconteceu nessa terra e qual legado deixaram os antigos humanos. Talvez a solução desses mistérios já esteja esperando por nós, escondida nas sombras das antigas colinas, que continuam guardando seus segredos do mundo. Qual era o verdadeiro propósito da criação dessa estrutura enigmática? Qual mensagem seus criadores nos deixaram? Essas perguntas permanecem sem resposta, nos fazendo refletir sobre quantos mistérios ainda estão ocultos nas profundezas de nossa história. Tiwanaku, a cidade perdida dos deuses nas selvas? Mas isso não é a única enigmática que mantém os buscadores de aventuras a mergulhar nas densas selvas da América do Sul. No coração da Bolívia, em um alto plato, se esconde a majestosa e misteriosa cidade de Tiwanaku, que encanta com sua grandiosidade e mistério. Esse complexo megalítico, cuja idade causa disputas entre arqueólogos, é envolto em lendas e mitos que se tornaram parte do folclore oral. Blocos de pedra gigantes, cujos pesos às vezes atingem dezenas de toneladas, foram trabalhados com tamanha precisão que é impossível passar até mesmo uma folha de papel entre eles. Como os antigos construtores conseguiram criar uma estrutura tão grandiosa a uma altura de mais de 3.800 metros acima do nível do mar, sem possuir tecnologias modernas? Como eles conseguiram tamanha precisão e quais segredos eles guardavam? As lendas locais contam sobre deuses do céu que vieram para essa terra e trouxeram conhecimentos e tecnologias que permitiram a criação de Tiwanaku. Talvez esses deuses fossem simplesmente civilizações altamente avançadas que desapareceram, deixando apenas vestígios de sua cultura. Mas quem eram eles? Qual era a sua história? Alguns pesquisadores sugerem que Tiwanaku poderia ter sido o centro de uma antiga civilização que controlava rotas comerciais e influenciava povos vizinhos. No entanto, apesar de todos os esforços, a desvenda desses mistérios continua a escapar, como uma sombra entre as árvores. Do ponto de vista arquitetônico, Tiwanaku representa um exemplo esplêndido da arquitetura antiga. Terraços imensos, construídos com blocos de pedra maciça, se estendem até o céu, e templos sagrados, como o Templo do Sol, continuam a fascinar a imaginação. Qual era o papel desses edifícios na vida dos antigos habitantes? Eram eles locais de adoração ou serviam para observações astronômicas? Cada pedra dessa cidade guarda em si o eco de milênios, e cada passo por sua terra firme evoca a sensação de tocar algo grandioso e desconhecido. Cientistas e arqueólogos estão ativamente estudando Tiwanaku, utilizando tecnologias modernas como o escaneamento a laser e georradar para revelar seus segredos. No entanto, quanto mais eles descobrem, mais perguntas surgem. Por que alguns blocos foram trabalhados com tamanha precisão, enquanto outros parecem não ter sido trabalhados? Qual era o significado dessas diferenças para os antigos construtores? Alguns acreditam que isso possa estar relacionado a práticas rituais, enquanto outros sugerem que ali havia observatórios ou locais para a realização de cerimônias importantes. Mas isso não é a única enigmática que Tiwanaku esconde. Os moradores locais ainda contam histórias sobre criaturas misteriosas que poderiam estar relacionadas a esse lugar. Essas lendas adicionam ainda mais mistérios ao já enigmático mundo de Tiwanaku.
Qual é a verdadeira origem dessa cidade? O que ela poderia nos contar sobre seus criadores, se pudesse falar? Assim permanece a pergunta aberta. Quantos outros mistérios estão escondidos sob as densas copas das árvores? E quais outras civilizações enigmáticas deixaram suas marcas? Tiwanaku não é apenas uma cidade antiga. É um símbolo do que ainda não sabemos sobre nosso passado. Talvez as respostas a esses mistérios estejam esperando para serem descobertas nas selvas, guardando segredos que podem mudar para sempre nossa visão das antigas civilizações. Qual era o verdadeiro propósito da criação dessa cidade grandiosa? Qual mensagem seus criadores nos deixaram? Essas perguntas continuam sem resposta, continuando a fascinar pesquisadores e amantes de mistérios de todo o mundo. Megalitos de Sacsayhuaman. Rastros de extraterrestres ou de uma antiga civilização? Ao nos aventurarmos no profundo do misterioso mundo da América do Sul, encontramos no Peru outra surpreendente enigma: Sacsayhuaman. Este antigo complexo, localizado próximo à capital do país, Lima, impressiona com suas ciclopéias paredes, construídas com blocos de pedra que pesam até 200 toneladas. Mas como foram erguidos esses imponentes edifícios, perfeitamente ajustados uns aos outros sem o uso de cimento? A cada nova descoberta feita por arqueólogos e pesquisadores, surgem mais perguntas do que respostas. Muitos acreditam que tecnologias semelhantes poderiam ter sido alcançadas apenas por civilizações extraterrestres que chegaram à Terra há milhões de anos. Mas quem poderia ter alcançado tamanha grandiosidade? As paredes de Sacsayhuaman, feitas de enormes pedras, parecem ter sido construídas em outro planeta. Essas pedras, que parecem pertencer a outra era, estão perfeitamente ajustadas, criando a impressão de que foram fundidas em um todo único. Cientistas não conseguem explicar como os antigos construtores alcançaram tamanha precisão e estabilidade. Pesquisas com tecnologias modernas, como escaneamento tridimensional a laser, não conseguiram reproduzir os resultados alcançados pelos antigos mestres. Como eles conseguiram posicionar esses blocos gigantescos com tamanha precisão que nem uma lâmina de faca conseguiria passar entre eles? Talvez eles tivessem segredos que se perderam para nossa época. Sacsayhuaman não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um lugar repleto de mistérios. Pesquisadores avançam diversas teorias sobre seu propósito. Alguns acreditam que era uma fortaleza defendendo a vala contra inimigos, enquanto outros consideram o local como sagrado para rituais. Além disso, há a hipótese de que Sacsayhuaman servia como um observatório astronômico, permitindo aos antigos habitantes observar as estrelas e prever mudanças sazonais. Mas como os antigos índios, sem equipamentos modernos, puderam alcançar tal nível de conhecimento sobre o cosmos? As lendas locais também atribuem ao local um toque de mistério. Dizem que Sacsayhuaman foi construído não por humanos, mas por seres míticos que vieram do céu e possuíam forças extraordinárias. Talvez isso seja a chave para desvendar. Quem são esses misteriosos construtores que conseguiram criar tamanha obra-prima? Alguns pesquisadores insistem que megalitos semelhantes podem ser encontrados em outros lugares do mundo, abrindo novos horizontes para o estudo de antigas civilizações. No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas, o mistério de Sacsayhuaman permanece sem solução. Por que, com tamanhas conquistas, essa civilização desapareceu, deixando apenas pedras que ainda guardam seus segredos? Quais eram os verdadeiros objetivos daqueles que ergueram essas paredes e o que eles queriam transmitir às gerações futuras? Resta apenas especular sobre quantos outros mistérios ainda estão escondidos nas profundezas de nosso planeta, esperando serem descobertos por pesquisadores e aventureiros. Sacsayhuaman não é apenas uma antiga fortaleza. É um símbolo de que ainda não conhecemos nosso passado. Quais outros segredos ainda aguardam seu momento, escondidos sob as camadas do tempo? Os mistérios das pirâmides de Tikal, rituais esquecidos e maravilhas acústicas? Ao nos afastarmos dos enigmas de Sacsayhuaman, vamos nos dirigir ao coração da América Central, onde se esconde outra maravilha incrível: as pirâmides de Tikal, na Guatemala. Esta antiga cidade maia, outrora florescente e populosa, hoje está mergulhada na vegetação das florestas tropicais, onde seus grandiosos monumentos, envoltos em mistério, parecem esperar para que suas histórias sejam novamente contadas. As pirâmides de Tikal não serviam apenas como locais de adoração,
mas também como arenas para rituais de sacrifícios, o que destaca a profunda conexão dos maias com seus deuses e a natureza. Mas o que realmente ocorria nesses sagrados espaços? Quais eram os verdadeiros objetivos desses grandiosos edifícios? Uma das características mais intrigantes das pirâmides de Tikal é seu fenômeno acústico. Se você bater palmas no pé de uma dessas pirâmides, o som refletirá de tal forma que você parecerá ouvir o grito de uma ave sagrada, o Quetzal, que era símbolo de liberdade e beleza para os maias. Como os antigos arquitetos conseguiram criar esse efeito, utilizando apenas pedras e materiais naturais? Essa misteriosa é mais uma camada de mistério adicionada ao já enigmático legado maia. Alguns pesquisadores sugerem que isso fazia parte de rituais destinados a se comunicar com os deuses. Mas como eles poderiam saber dessas propriedades acústicas de suas construções? As pirâmides de Tikal, com suas massivas estruturas que se erguem ao céu, criam uma atmosfera de grandiosidade e mistério. Algumas delas têm mais de 50 metros de altura, e cada uma foi construída com uma precisão que faz o espectador moderno questionar as tecnologias disponíveis para os antigos construtores. Como eles conseguiram manipular essas pesadas pedras e elevá-las a tamanha altura? Quais eram as fontes de seus conhecimentos sobre construção e astronomia? Muitas perguntas permanecem sem resposta. De acordo com os estudos, a cidade de Tikal era um dos maiores centros maias, e suas pirâmides serviam não apenas para rituais, mas também como locais de reuniões e decisões políticas. No entanto, apesar de seu poder e influência, Tikal, assim como muitos outros centros maias, desapareceu misteriosamente. Como uma civilização tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas montanhas de pedra e sombras do antigo esplendor? Alguns cientistas acreditam que isso esteve relacionado com mudanças climáticas. Mas será que todos os avanços e conhecimentos dos maias foram perdidos devido a catástrofes naturais? As lendas locais sobre Tikal também estão cheias de mistérios. Dizem que os espíritos dos antepassados continuam vagando entre as ruínas, protegendo-as de visitantes indesejados. Talvez essas lendas sejam uma reflexão da profunda conexão dos maias com sua história e o mundo ao seu redor. Alguns pesquisadores acreditam que sob a terra de Tikal estão escondidos ainda mais artefatos e depósitos de conhecimento que podem esclarecer muitas das questões dessa civilização. Mas assim como com Sacsayhuaman, os mistérios de Tikal permanecem não desvendados. O que realmente aconteceu com essa cidade incrível e seus habitantes? Qual era a verdadeira natureza de seus rituais e sacrifícios? Essas perguntas permanecerão na sombra, assim como as próprias pirâmides, que, apesar de sua destruição, continuam a contar suas histórias sobre deuses antigos e rituais esquecidos. E quem sabe que outros mistérios ainda esperam para serem descobertos, enterrados sob a folhagem das florestas tropicais, prontos para revelar seus segredos a quem tiver coragem de investigá-los? Rostos de pedra, olhando para o céu, cabeças olmecas no México. De misteriosas pirâmides de Tikal, nos transportamos para outro canto da América Central, onde na sombra de antigas florestas se escondem enigmáticas cabeças olmecas. Essas grandiosas estátuas de pedra, pesando até 40 toneladas, causam admiração e perplexidade, levando-nos a nos perguntar: quem foram os criadores dessas colossais faces? Com traços extraordinariamente bem trabalhados, as cabeças olmecas parecem olhar para o céu, guardando em si mesmos muitos mistérios que ainda não foram desvendados. Qual era o verdadeiro propósito delas? Por que foram criadas e como foram esculpidas essas pedras tão pesadas? A essas perguntas, até hoje, não há respostas definitivas, e cada uma dessas cabeças se torna um símbolo de uma antiga civilização, sobre a qual sabemos tão pouco. Os pesquisadores sugerem que as cabeças olmecas poderiam representar imagens de governantes ou até mesmo de deuses, mas como exatamente isso se relaciona com sua cultura até hoje, isso não está claro. Algumas teorias indicam a possibilidade de influência de terras distantes, como a África, onde poderiam ter existido tradições semelhantes. Mas como essas culturas tão diferentes poderiam se encontrar em tempos pré-históricos? Nesse caso, não existem provas convincentes dessa hipótese, e os vestígios de contato com outras civilizações permanecem apenas na esfera de suposições. Do ponto de vista da tecnologia, a criação dessas gigantescas estátuas seria um verdadeiro milagre. Como os antigos olmecas poderiam esculpir e transportar pedras com peso comparável ao de um pequeno avião? Cada rosto, com seus traços expressivos e sorriso enigmático,
nos coloca uma pergunta sobre os conhecimentos e habilidades que estavam disponíveis para os antigos mestres. Considerando que a cultura olmeca floresceu há aproximadamente 3.000 anos, isso realmente parece impossível. Quais eram as fontes de sua força e sabedoria? Além disso, é importante notar que as cabeças olmecas foram encontradas em diferentes escavações arqueológicas, mas nenhuma delas foi descoberta em seu contexto original. Cada uma dessas descobertas, como se isolada em seu tempo e espaço, adiciona mais uma camada de mistério à imagem geral. Por que essas cabeças foram criadas em um lugar, mas espalhadas por outras regiões? O que poderia ter acontecido para que elas fossem retiradas do centro de sua cultura? As lendas dos olmecas, assim como suas estátuas de pedra, estão cheias de mistérios. Disse que essas cabeças poderiam estar ligadas aos espíritos dos antepassados, que olham para o mundo, protegendo suas terras e herança. Talvez nelas contenha algo além da simples arte. Isso pode ser uma mensagem deixada para futuras gerações. Alguns pesquisadores estão certos de que, sob a terra, estão escondidos ainda mais artefatos não descobertos, que podem lançar luz sobre muitos aspectos da cultura olmeca e suas tradições enigmáticas. Mas assim como no caso de Tikal, os mistérios das cabeças olmecas permanecem não desvendados. Quais eram os verdadeiros propósitos de seus criadores? Por que escolheram exatamente essas formas e tamanhos para suas obras de arte? Essas perguntas, como sombras, nos seguem enquanto continuamos a explorar o mundo das antigas civilizações. E quem sabe quais outros mistérios ainda estão esperando para serem revelados, escondidos sob a camada da história, prontos para revelar seus segredos a quem ousar fazer essas perguntas? Cidade desaparecida, Palenque e seus mistérios. Deixando para trás os enigmáticos crânios olmecas, transportamo-nos para outro lugar fascinante do México, a antiga cidade de Palenque, que, como um fantasma, desapareceu no tempo, deixando apenas um sussurro de história e artefatos enigmáticos. Esta cidade maia, oculta entre densas florestas, já foi um importante centro cultural e político, mas sua história está envolta em mistério, e muitas perguntas permanecem sem resposta. Como uma cidade tão desenvolvida poderia desaparecer sem deixar vestígios? O que a atraía tanto para seus habitantes, que a abandonaram em tempos tão difíceis? E qual o significado de seus grandiosos templos e rituais enigmáticos? Um dos objetos mais intrigantes de Palenque é o templo onde foi encontrada uma tumba com um sarcófago, no qual está esculpido um homem que lembra um astronauta. Esta imagem, que se tornou famosa como o astronauta maia, intriga estudiosos e amantes de mistérios. Como os antigos maias poderiam criar uma figura tão detalhada, que parece ter vindo do futuro? Alguns acreditam que na imagem se pode ver um capacete, enquanto outros afirmam que é apenas uma representação estilizada. Mas, independentemente de como interpretemos esses símbolos enigmáticos, uma coisa permanece clara. Eles nos fazem fazer muitas perguntas. O sarcófago, onde, segundo se presume, estava o grande governante, foi descoberto no início do século XX. Arqueólogos ficaram impressionados com o fato de que esse local combina elementos tanto da natureza terrestre quanto celestial. Por que os antigos maias escolheram exatamente esse método de sepultamento? Qual o significado que eles atribuíam à vida após a morte? Dentro da tumba foram encontrados não apenas restos mortais, mas também muitos artefatos que possivelmente serviam para a jornada para o mundo dos mortos. Cada uma dessas descobertas destaca a enigmaticidade de suas crenças e rituais. As pesquisas também revelaram que Palenque, apesar de sua aparente isolamento, era parte de uma vasta rede de rotas comerciais e intercâmbios culturais. Mas como uma sociedade tão desenvolvida poderia desaparecer de repente? Algumas teorias apontam para catástrofes ecológicas, outras para conflitos internos. Mas nenhuma explicação pode abarcar completamente a complexidade e a multifacetada do desaparecimento dessa cidade. Não é de surpreender que os moradores locais, passando por ruínas, continuem a sussurrar sobre os espíritos de seus antepassados e mistérios que essa cidade guardava. Alguns acreditam que Palenque não é apenas um objeto arqueológico, mas um lugar sagrado onde passado e presente se encontram. Pode ser que em seus templos e tumbas estejam escondidos ainda mais segredos, que possam mudar nossa compreensão sobre os maias e sua cultura? Mas, assim como com os crânios olmecas, os mistérios de Palenque permanecem sem resposta. Quais eram os verdadeiros objetivos de seus construtores?
O que eles escondiam sob camadas de pedra e tempo? Essas perguntas, como a luz da lua, iluminam nosso caminho na busca pela verdade, mas permanecem não desvendadas. Quantos outros antigos cidades ainda aguardam seu descobrimento, prontos para compartilhar seus segredos com aqueles que ousarem explorar seus cantos sombrios? Coincidências estranhas. Os Moais da Ilha de Páscoa e seus mistérios. Agora vamos transportar-nos para outro canto do mundo, onde segredos antigos se entrelaçam com paisagens grandiosas. Chegamos à Ilha de Páscoa, um dos lugares mais remotos do planeta, onde gigantes de pedra, os Moais parecem guardar o sopro da antiguidade. Essas estátuas massivas que olham para o mar causam arrepios e admiração. Como nossos antepassados puderam criar tais monumentos em condições de isolamento? Quais eram suas verdadeiras intenções? E por que escolheram exatamente esse método para perpetuar seus antepassados? Os Moais, esculpidos em tufo vulcânico, representam não apenas imagens de pessoas, mas possivelmente símbolos de poder e autoridade. Pesquisadores ainda especulam sobre como essas estátuas multifacetadas foram movidas pela ilha. Alguns sugerem que os antigos habitantes usaram sistemas complexos de cordas e comandos para mover os gigantes. Outros acreditam que esses colossos de pedra podiam se mover por meio de métodos engenhosos de equilíbrio. Mas, independentemente de como isso tenha acontecido, resta uma pergunta. Por que construíram tais estátuas massivas e quais rituais estavam associados a elas? Na Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, a cultura se desenvolveu em isolamento completo, criando condições únicas para o desenvolvimento de tradições e crenças próprias. No entanto, entre os Moais e as culturas de outras partes do mundo, é possível notar coincidências impressionantes. Por exemplo, em outros cantos do Oceano Pacífico, como as Ilhas Marianas, também existem estátuas gigantes que, assim como os Moais, levantam muitas questões sobre seus criadores e propósito. Como essas ideias de veneração e perpetuação dos antepassados puderam estar tão distantes umas das outras? Mas esses não são os únicos mistérios que cercam a Ilha de Páscoa. Debaixo de alguns Moais, há corpos enterrados na terra que geram ainda mais perguntas. Por que esses estátuas foram tão cuidadosamente escondidos? Isso pode indicar que os antigos habitantes da ilha atribuíam um significado especial não apenas à aparência externa, mas também ao mundo interior de suas estátuas. Mas qual é o verdadeiro significado desses corpos enterrados? Isso sugere rituais complexos que poderiam ter existido em sua cultura, ou conceitos filosóficos que ainda não conseguimos entender. Entre os habitantes locais, há lendas sobre como os Moais foram criados com a ajuda de espíritos e antepassados que ainda observam seus descendentes. Alguns acreditam que esses gigantes de pedra não são apenas monumentos, mas protetores, guardando a ilha de espíritos malignos e desastres. Como isso aconteceu e o que essa rica mitologia pode nos contar sobre a vida dos antigos habitantes de Rapa Nui? Apesar de muitos estudos, os mistérios da Ilha de Páscoa permanecem não desvendados. Qual foi a verdadeira causa da criação dos Moais? O que eles simbolizavam para seus criadores? E possivelmente o mais importante: quantos outros mistérios ainda esperam ser revelados nessa terra remota? Quantos mistérios ainda estão escondidos na sombra desses gigantes de pedra, aguardando alguém que se atreva a mergulhar em seu mundo? O mistério dos pedregulhos, rastejantes da Vale da Morte. Agora vamos transportar-nos para o coração do deserto, onde o sol escaldante queima a terra e o vento sussurra segredos antigos. Chegamos à Vale da Morte, um dos lugares mais severos e misteriosos do planeta, onde no fundo de um lago seco, o Racetrack, ocorre um fenômeno surpreendente e inexplicável. Aqui, entre areias escaldantes e colinas pedregosas, pedras de grande peso, dezenas de quilogramas, se movem majestosamente, deixando longos rastros na superfície. Como essas massas imóveis conseguem se mover sozinhas e o que as faz rastejar pela terra sem ajuda de ninguém? Cientistas que estudam esse fenômeno estranho descobriram que, em alguns casos, as pedras realmente se movem. A água que se forma devido ao frio noturno congela na superfície, formando uma camada fina de gelo que, sob a ação do calor solar, começa a derreter. Isso cria condições em que as pedras começam a deslizar pela superfície lisa, deixando rastros nítidos.
No entanto, apesar dessa explicação parcial, muitos aspectos desse fenômeno permanecem inexplicados. Como exatamente as pedras escolhem seu caminho? Por que algumas delas se movem enquanto outras ficam no lugar? Qual é o verdadeiro significado desses rastros? Os habitantes locais, ao longo dos séculos, contam lendas sobre pedras vivas que, segundo eles, poderiam estar ligadas aos espíritos dos antepassados ou até mesmo a forças mágicas da natureza. Essas histórias enchem a atmosfera da Vale da Morte de ainda mais mistério. Por que exatamente aqui, entre condições severas, surgiram esses mitos? E o que eles podem nos contar sobre a interação do homem com a natureza e seus segredos? Alguns pesquisadores acreditam que histórias semelhantes poderiam ter surgido devido à falta de compreensão do fenômeno da natureza, mas será que toda essa magia não tem uma base real? Quando observamos as pedras deixando seus rastros enigmáticos, não podemos deixar de nos perguntar: e se esse fenômeno não for apenas um jogo da natureza, mas algo maior? Talvez essas pedras guardem memórias de antigas civilizações que habitavam essas terras. Ou talvez sejam símbolos de algo que ainda não conseguimos entender. Quantos mistérios ainda estão escondidos sob o sol escaldante da Vale da Morte? E quantos deles ainda estão esperando para serem descobertos? Comparando os pedregulhos rastejantes com outros fenômenos enigmáticos na Terra, não podemos deixar de notar que fenômenos semelhantes ocorrem em outras partes do mundo. Talvez em cada canto do nosso planeta existam suas próprias pedras vivas, esperando seu momento para revelar seus segredos. E assim, resta apenas a pergunta: até que ponto são profundos e numerosos os mistérios que nos cercam e quantos deles ainda temos a descobrir sobre o mundo que consideramos conhecido? O mistério da pirâmide sob as colinas em Cholula. Agora vamos transportar-nos para o coração do México, onde sob os raios do sol estão ocultos antigos mistérios, aguardando sua revelação. Estamos em Cholula, onde uma majestosa colina, à primeira vista, parece ser uma formação natural coroada por uma igreja de São Francisco de Assis. No entanto, se observarmos com mais atenção, percebemos que isso é apenas uma fachada, escondendo uma das maiores pirâmides do mundo em volume. Sim, é aqui, sob essa aparente elevação comum, que está oculto um antigo edifício que, ao longo dos séculos, permaneceu inobservado, até que os arqueólogos começaram suas escavações. Como isso aconteceu? Como uma estrutura tão significativa foi esquecida e sua verdadeira natureza foi mascarada sob uma simples igreja? A história dessa pirâmide está envolta em um manto de mistério. Os conquistadores espanhóis, que chegaram ao Novo Mundo, compreendiam que, para destruir as antigas religiões e crenças, era necessário não apenas conquistar a terra, mas também apagar os vestígios das civilizações passadas. Eles construíram uma igreja no topo da pirâmide, de certa forma, fechando o local sagrado e apagando a memória dele. Mas o que se esconde por trás dessa tentativa de apagar a história? Talvez os espanhóis compreendessem o poder e a importância desses antigos edifícios, sobre os quais ainda hoje apenas podemos especular. Quais segredos essa pirâmide guardava e o que ela poderia revelar sobre a cultura que outrora prosperava nessas terras? Durante as escavações da pirâmide em Cholula, os arqueólogos descobriram muitos estratos, cada um dos quais testemunhava a existência de diferentes culturas. As paredes, adornadas com frescos e imagens rituais, lembravam como essa estrutura era significativa para os habitantes locais. Mas o que aconteceu com o próprio povo que construiu essa grandiosa estrutura? Como uma civilização tão desenvolvida poderia desaparecer, deixando apenas sombras e ruínas? Talvez essas perguntas permaneçam sem resposta, mas as escavações trouxeram novas teorias sobre como os antigos habitantes poderiam ter utilizado a pirâmide em seus rituais. Alguns pesquisadores sugerem que a pirâmide poderia ter servido não apenas como um centro religioso, mas também como um local de observação astronômica, onde antigos sábios estudavam as estrelas e criavam seus enigmáticos oráculos. Isso nos permite ver a pirâmide em Cholula como um elemento importante tanto do patrimônio cultural quanto científico das antigas civilizações. Mas como eles poderiam ter construído uma estrutura tão complexa sem tecnologias modernas? E quais conhecimentos secretos poderiam ter sido perdidos com a extinção desses povos? Estudando Cholula, compreendemos que não é a única pirâmide oculta sob uma camada de história. Pelo mundo, podem existir estruturas semelhantes, esquecidas, aguardando o momento de serem descobertas e estudadas. Cada novo descobrimento apenas destaca o quanto nosso planeta guarda muitos mistérios.
Quais eram os verdadeiros objetivos daqueles que construíram as pirâmides? E o que ainda podemos aprender sobre as antigas culturas, que possivelmente eram muito mais enigmáticas do que podemos imaginar? As perguntas permanecem e as respostas estão na fronteira do conhecimento, pois cada nova camada de terra pode esconder algo surpreendente e desconhecido. Fortaleza de Ollantaytambo. O mistério da arquitetura ideal. Vamos para o Peru, um lugar maravilhoso onde a natureza e a arquitetura se unem em um único harmônico cenário, criando uma atmosfera de mistério. Estamos em Ollantaytambo, uma fortaleza construída pelos Incas que impressionou muitos estudiosos com sua arquitetura incomum. A mais de 2.700 metros de altura sobre o nível do mar, erguem-se terraços em degraus e massivas paredes com uma arquitetura ideal que ainda hoje levantam muitas questões. Como os Incas conseguiram erguer tais gigantescos blocos de pedra e criar tais complexas construções em condições onde o ar é rarefeito e o acesso aos recursos é limitado? Ao primeiro olhar para a fortaleza, é impossível não se impressionar com a habilidade com que as pedras foram trabalhadas. Elas se ajustam perfeitamente umas às outras, criando a impressão de que foram moldadas de um único bloco. Mas o que é surpreendente? Alguns estudiosos sugerem que, ao trabalhar com as pedras, eles poderiam ter utilizado uma tecnologia sobre a qual nada sabemos. Em alguns lugares, há sinais de que as pedras eram moles durante o processo de trabalho. Como isso é possível? Os Incas utilizaram algum método secreto para alterar a estrutura das pedras? Ou, possivelmente, eles possuíam conhecimentos sobre as propriedades dos materiais que perdemos com o tempo? A fortaleza de Ollantaytambo não é apenas uma maravilha arquitetônica. Ela também serviu como uma importante base militar e centro religioso. Em suas terraças, eram realizados rituais relacionados ao culto aos deuses, e possivelmente, aqui eram guardados segredos antigos dos Incas. Mas o que aconteceu com essa energia e sabedoria quando a civilização Inca entrou em declínio? As questões sobre como os Incas utilizaram suas construções permanecem sem resposta. Alguns historiadores sugerem que Ollantaytambo poderia ter sido parte de uma rede mais ampla de fortalezas e santuários, conectando diferentes regiões do Império Inca. Isso nos leva a refletir sobre como os Incas gerenciavam seu território e quais estratégias eles utilizavam para proteger suas terras. Existem outras fortalezas ocultas que ainda aguardam serem descobertas? Talvez nos profundos Andes peruanos se escondam novos mistérios que possam mudar nossa visão sobre as antigas culturas. Vamos também não esquecer que Ollantaytambo não é apenas uma estrutura de pedra, mas também um testemunho de uma força e resistência incríveis dos Incas, que, apesar das condições adversas, criaram algo verdadeiramente grandioso. Como podemos explicar tamanha força de espírito e habilidade inigualável? Com cada nova descoberta, mergulhamos mais fundo nos mistérios que cercam essa antiga fortaleza. E apesar de todos os estudos, muitas questões permanecem sem resposta. Como os Incas conseguiram alcançar tamanhas alturas na construção? Quais conhecimentos e tecnologias foram perdidos com seu desaparecimento? As questões sobre a fortaleza de Ollantaytambo apenas levantam o véu sobre um vasto mar de mistérios que possivelmente ainda aguardam serem revelados e estudados. Os mistérios da cidade antiga, onde não há nenhum ângulo reto. Vamos para o México, para a cidade enigmática de Teotihuacan, que até hoje guarda muitos mistérios envolvidos em um véu de tempo. Esta antiga megacidade, fundada muito antes da chegada dos astecas, impressiona com suas grandiosas construções, entre as quais se destacam a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. Mas o que realmente sabemos sobre Teotihuacan? Qual foi o destino de seus criadores? A cidade, onde não há nenhum ângulo reto, desperta mais perguntas do que respostas. Quem eram esses misteriosos seres que conseguiram criar uma arquitetura tão única e o que eles queriam transmitir aos seus descendentes através de suas construções? Ao nos aproximarmos desse lugar maravilhoso, sentimos como nos impregnamos da atmosfera de antiguidade, como se nos tornássemos parte de sua história. As gigantescas pirâmides, construídas com uma precisão incrível, causam espanto. Como os antigos construtores puderam alcançar tamanha maestria sem as tecnologias modernas? Alguns pesquisadores acreditam que as soluções arquitetônicas de Teotihuacan podem ter semelhanças com as proporções egípcias. Mas como isso é possível? Essas duas civilizações estão conectadas de alguma forma ou é apenas uma coincidência?
Teotihuacan não foi apenas uma cidade, foi o centro de cultura, religião e comércio. Suas ruas um dia estavam cheias de pessoas que vinham aqui para trocas, rituais e aprendizado. Mas em algum momento, essa cidade esplêndida ficou deserta. Como uma civilização tão desenvolvida poderia desaparecer sem deixar vestígios? Alguns sugerem que isso aconteceu devido a mudanças climáticas ou instabilidade interna, mas nenhuma teoria pode dar uma resposta definitiva. A cidade que um dia foi o coração da vida agora é um enigma, cercada por silêncio e poeira. Entre os muitos mistérios que Teotihuacan esconde, a atenção é especialmente atraída por seu planejamento único. Aqui não há ângulos retos, o que levanta perguntas sobre o quão avançados eram os conhecimentos dos antigos arquitetos em geometria e astronomia. Por que eles escolheram exatamente essa forma? Alguns pesquisadores afirmam que isso pode estar relacionado a observações astronômicas, enquanto outros sugerem que pode ter um significado religioso. Mas, assim como muitos outros aspectos dessa civilização, a verdade continua sendo intocável. Ao mergulharmos no estudo de Teotihuacan, não podemos deixar de lembrar que seus misteriosos criadores deixaram algo para trás. Eles deixaram não apenas maravilhas arquitetônicas, mas também artefatos enigmáticos que possivelmente contêm pistas sobre suas vidas e crenças. No entanto, mesmo com o uso de tecnologias modernas, como escaneamento a laser e datação por carbono, ainda não conseguimos desvendar completamente esse enigma. Alguns acreditam que os segredos de Teotihuacan podem estar escondidos em suas profundezas, revelando descobertas que poderiam lançar luz sobre seu glorioso passado. Quantos mistérios ainda esperam ser descobertos? Quão fundo ainda podemos mergulhar na história dessa civilização enigmática? Teotihuacan continua sendo um lugar onde cada pedra, cada pirâmide está cheia de mistérios e enigmas que continuam a intrigar pesquisadores e amantes da história ao redor do mundo. O que mais essa antiga cidade esconde e quantas respostas ainda precisamos encontrar para entender seu verdadeiro significado? Cavernas que se estendem até o infinito. Nosso próximo destino é a ilha tropical de Puerto Rico, suas cavernas misteriosas, que guardam não apenas profundezas aquáticas, mas também incontáveis segredos deixados por antigas civilizações. Essas cavernas, como a Cueva de la Cueva, atraem a atenção de pesquisadores e amantes de aventuras por sua atmosfera incrível. Nas paredes desses corredores subterrâneos, é possível ver antigas petroglifos símbolos enigmáticos, esculpidos por mãos humanas que viveram aqui há muitos séculos. Mas quem eram essas pessoas? Qual era sua história e o que tentavam nos transmitir através de seus enigmáticos desenhos? Os moradores locais acreditam que essas cavernas são portas para outros mundos, e que em suas profundezas habitam espíritos e criaturas que podem ajudar ou prejudicar aqueles que se atreverem a entrar. Isso confere a esses subterrâneos uma aura especial de mistério e enigmas. Arqueólogos que estudam essas cavernas encontram vestígios de civilizações que não se encaixam nas narrativas históricas conhecidas. Isso gera muitas perguntas. Como essas populações puderam existir em um canto tão remoto do mundo sem deixar registros significativos na história? Alguns sugerem que eram tribos que se retiraram para a taiga, escondendo-se do mundo exterior para preservar suas tradições e crenças. Mas quais eram suas motivações? E o que sabiam sobre o mundo que os cercava? As pesquisas indicam que as cavernas de Puerto Rico podem estar relacionadas a rituais realizados por antigas tribos, como os taínos. Essas populações acreditavam em espíritos da natureza e consideravam as cavernas locais como lugares sagrados onde podiam se comunicar com os deuses. Os petroglifos encontrados nas paredes podem representar não apenas expressões artísticas, mas também um código, uma mensagem cifrada que ainda não conseguimos decifrar. Quantos segredos ainda estão escondidos nesses símbolos? Talvez eles contem histórias de viagens a outros mundos ou encontros com seres divinos? Mas isso ainda não é tudo. Alguns pesquisadores propõem teorias de que essas cavernas podem abrigar vestígios de civilizações subterrâneas mencionadas em lendas. Esses seres enigmáticos, segundo afirmam, poderiam habitar reinos subterrâneos, preservando antigos conhecimentos e guardando segredos que a humanidade não deve conhecer. Como essas lendas se conectam com os achados arqueológicos? Talvez servam como um lembrete de que não estamos sozinhos nesse mundo e de que existem muitos caminhos e criaturas misteriosas esperando o seu momento. Ao mergulhar no estudo dessas cavernas, não podemos deixar de nos perguntar:
Quantos segredos ainda não revelados essas cavernas guardam? Quantas histórias ainda esperam para serem ouvidas e compreendidas? Puerto Rico continua sendo um lugar onde passado e presente se entrelaçam em uma única linha, e cada caverna, cada desenho nas paredes, carrega enigmas que podem mudar nossa compreensão da história. Como podemos desvendar esses mistérios, se mesmo com a ajuda de tecnologias modernas, ainda não conseguimos revelar todos os segredos deixados por nossos antepassados? Talvez, justamente aqui, nas profundezas dessas cavernas subterrâneas, esteja a chave para entender as antigas civilizações e seu insaciável desejo de conhecer o mundo que os cercava. Templo construído em uma única noite. Nos transportamos para o México, até o majestoso templo de Quetzalcóatl, localizado na lendária cidade de Chichén Itzá. Esta antiga joia arquitetônica é cercada por uma multitude de mitos e enigmas, um dos quais diz que o templo foi erguido em uma única noite com a ajuda de forças sobrenaturais. Como os antigos construtores, sem possuir tecnologias modernas, puderam criar tal construção grandiosa? A lenda conta que Quetzalcóatl, deidade que simboliza sabedoria e conhecimento, desceu do céu e ajudou os humanos, concedendo-lhes suas forças e segredos de construção. Mas quem era esse Deus enigmático e ele realmente existiu? As questões sobre a origem do templo permanecem sem resposta, enquanto suas características arquitetônicas nos enchem de admiração e espanto. Interessante é que durante o equinócio de primavera, quando o sol nasce, os raios de luz criam uma jogada única de sombras na escada do templo. A cada primavera, quando o dia e a noite são iguais, uma silhueta de uma serpente se ergue sobre as pedras, que, segundo a crença, simboliza Quetzalcóatl. Esse espetáculo é fascinante e nos faz sentir que os antigos arquitetos não eram apenas mestres na construção, mas também conhecedores de astronomia, capazes de calcular os movimentos dos corpos celestes. Como eles conseguiram criar tal construção precisa que continua a surpreender pesquisadores e turistas ao longo dos séculos? Talvez nisso esteja um conhecimento perdido com o tempo ou um segredo que ainda não conseguimos decifrar. As lendas sobre Quetzalcóatl e seu templo continuam a viver entre os moradores locais, que acreditam que seus antepassados possuíam habilidades extraordinárias. Alguns pesquisadores afirmam que o templo pode ser não apenas uma obra arquitetônica, mas também um lugar sagrado, onde eram realizados rituais ligados aos ciclos da natureza. As câmaras internas do templo, decoradas com petróglifos e restos de antigos sacrifícios, indicam que ali ocorreram eventos importantes, dos quais apenas podemos especular. Quais segredos estão escondidos nessas paredes? O que os sacerdotes sabiam sobre a interação do homem com o cosmos e a natureza? Mas isso não é tudo, pois alguns cientistas propõem teorias de que o templo de Quetzalcóatl pode estar ligado a outros antigos monumentos em toda a México e até além de suas fronteiras. Essas paralelas levantam muitas questões sobre o quão avançadas eram as antigas civilizações e como elas podiam trocar conhecimentos. Alguns até sugerem que existiam redes que conectavam diferentes culturas, permitindo-lhes compartilhar segredos de construção, astronomia e filosofia. Como essas culturas poderiam interagir se os historiadores modernos não encontram documentação que prove isso? Imersos no mundo dos mitos e da realidade, não podemos deixar de nos perguntar: quantos segredos ainda guarda esse templo construído em uma única noite? Quantos conhecimentos e habilidades se perderam ao longo do tempo, deixando apenas rastros nas pedras e nas lendas? Chichén Itzá permanece como um lugar enigmático, onde o tempo parece ter parado, e cada passo por suas antigas ruas revela novos horizontes para pesquisa e reflexão. Como podemos desvendar esses mistérios, se mesmo com a ajuda de métodos modernos de arqueologia ainda não conseguimos entender completamente como e por que foram construídos tais monumentos grandiosos? Talvez seja aqui, nesse lugar mágico, que se encontre a chave para desvendar não apenas a história de Quetzalcóatl, mas de toda a México, cheia de enigmas e mistérios que aguardam seu momento para serem revelados. Em conclusão deste fascinante périplo pelos antigos enigmas e maravilhas arquitetônicas, gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que muitos desses grandiosos edifícios não apenas existem, mas também são oficialmente reconhecidos como patrimônio histórico da humanidade. No entanto, apesar de todos os avanços da ciência moderna e da arqueologia, eles ainda guardam mais perguntas do que respostas. Como foram construídos?
Quais eram os verdadeiros objetivos de seus criadores? E o que exatamente essas pedras antigas estão escondendo dos olhos curiosos? Desde o templo de Quetzalcóatl, em Chichén Itzá, até os enigmáticos megálitos de Stonehenge, cada um desses lugares está impregnado de uma atmosfera de mistério e misticismo, nos fazendo refletir sobre a grandiosidade e os enigmas das civilizações passadas. Talvez seja exatamente por isso que é tão importante preservar e estudar esses monumentos, para desvendar não apenas seus próprios mistérios, mas também entender como eles se encaixam em uma visão mais ampla da nossa história. E quais desses edifícios incríveis você gostaria de visitar pessoalmente? Quais deles o impressionaram mais? Seus pensamentos e impressões são importantes para nós. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho adiante. Você encontrará histórias ainda mais enigmáticas de todo o mundo que nos ajudarão a entender melhor quem somos e de onde viemos. Talvez, em algum lugar nas profundezas dessas ruínas antigas, estejam escondidas respostas que mudarão para sempre nossa percepção da história. O que você acha? Quantos mistérios ainda estão esperando para serem descobertos nesse vasto oceano do tempo?